Como que, por exemplo? Hidrelétricas, né, as famosas represas americanas, e num prédio famoso da época, o Empire State. Essa indústria civil vai construir novamente os Estados Unidos, vai promover novamente o crescimento. Mas vale ressaltar que esse crescimento vai existir altos e baixos até o ano de 1939, quando realmente, né, com a Segunda Guerra Mundial, a economia americana vai para frente. O fascismo e o nazismo representam um outro ponto do período entre guerras. Os regimes totalitaristas, que além do fascismo italiano e nazismo alemão, nós temos o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Característica dos regimes fascistas, nazistas, ou como vocês queiram, nazifascistas, nós temos o totalitarismo. Mas o que vem a ser o totalitarismo? Vocês sabem? O exato momento que o chefe de poder, o ditador, está voltado para atender todas as necessidades da população. É lógico que isso é bastante teórico. Temos também o nacionalismo, o culto à personalidade do líder, promovido principalmente por Adolf Hitler na Alemanha, onde você encontra o culto à personalidade ariana, certo? Bom, então o nacionalismo é o amor à pátria, o eu patriótico. Temos também o autoritarismo, o ser autoritário, o unipartidarismo, ou seja, o único partido no poder, único Estado. Isto é um ser autoritário. Temos também o militarismo, que fundamenta-se na construção de um exército poderoso. Esse militarismo que vai promover uma política expansionista, principalmente se referindo ao caso alemão. Outro ponto é o anticomunismo. O nazifascismo odiava o pensamento comunista. Tanto é que os países do Ocidente deixaram os regimes totalitaristas crescerem, pensando que estes regimes combateriam o regime socialista. Então, nós temos aí o totalitarismo, o nacionalismo, o autoritarismo, o militarismo e o anticomunismo como algumas características do nazifascismo. 30 de outubro de 1922, um dia que mudou o destino da Itália e do mundo. A marcha dos fascistas sobre Roma reuniu 40 mil homens da milícia de Benito Mussolini. Eles entraram na capital italiana carregando baionetas e vestindo suas simbólicas camisas negras. Estavam preparados para a luta se necessário. Procurando evitar o confronto, o rei Vítor Emanuel demitiu todo o gabinete e recebeu Mussolini, convidando-o para formar um novo governo. Os fascistas não só encontraram pouca resistência, como foram saudados entusiasticamente. Os italianos ainda sofriam as consequências da Primeira Guerra Mundial, temiam o avanço dos comunistas e buscavam o líder forte. E receberam Mussolini como il duce, o líder, o condutor. Ele formou um governo composto de fascistas e começou a ampliar seu controle sobre a Itália. O fascismo de Mussolini ganha forças a partir do final da década de 10, quando os camisas negras ascendem ao poder do Congresso. No ano de 22, há a famosa Marcha sobre Roma, onde o Partido Fascista ganha a maior amplitude dentro do cenário italiano. No ano de 25, Mussolini é consagrado Duce, o grande líder italiano, e fecha um acordo chamado Tratado de São João de Latrão, no ano de 1929, com a Igreja Católica, firmando a criação do Vaticano e o apoio da Igreja Católica ao governo de Mussolini, que acabaria com um desfecho muito triste no final da Segunda Guerra Mundial.
1º de setembro de 1939. A Alemanha nazista invadiu a Polônia, lançando a Europa e depois o mundo inteiro num conflito de proporções catastróficas. Até então, Hitler tinha conseguido tomar territórios com ameaças e intimidação. Mas na Polônia, ele precisava de seu poderio militar. Usando uma tática de combate que se tornaria a marca registrada dos nazistas, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, Hitler mobilizou tanques, aviões e 1 milhão de soldados. O ataque foi rápido e coordenado. O obstáculo final para a ofensiva tinha sido superado algumas semanas antes, quando a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão. O tratado secretamente autorizava Hitler a tomar a metade oeste da Polônia, deixando o leste para Stalin. França e Grã-Bretanha tinham prometido ajuda à Polônia e reagiram ao ataque. 3 dias depois, a guerra foi declarada na Europa. Estava começando um conflito brutal e cruel. O nazismo de Hitler ganha forças na década de 20, mesmo período da época de Mussolini. O Partido Nazista e Adolf Hitler tentam promover um golpe de Estado na Alemanha. Eles fracassam e, com isso, Hitler é preso. Em seu período preso, ele cria o Mein Kampf, o livro que vai contar a historinha dele. Vale ressaltar que Adolf Hitler vai disputar o poder com Hindenburg, vai perder, porém vai ser chamado para ser chanceler no ano de 1933. No ano de 1934, Adolf Hitler ascendia ao poder como Terceiro Reich, o grande líder alemão. E, com isso, começava o crescimento econômico alemão, que entre 34 e 39, Adolf Hitler tira a Alemanha do fundo do poço de uma crise econômica pós-Primeira Guerra Mundial para um país rico, para um país preparado para o segundo conflito. Infelizmente, suas loucuras o levam à perda no período de 45, na Segunda Guerra Mundial. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. A dica de estudo de hoje é bem simples. São 2 obras fabulosas. Dr. Zhivago, de Boris Pasternak, e A Arquitetura da Destruição, de Peter Koch. Tá legal? Estão bem atentos? Um abraço, até mais. Na aula de hoje estudamos o período entre guerras. Abordamos a Revolução Russa. A Revolução Russa foi promovida em outubro de 1917 através da liderança de Lenin, Stalin e Trotsky. Vimos a crise de 29. As principais características da crise de 29 foram a superprodução, o subconsumo, o fim do padrão ouro, a falência bancária. E aprendemos sobre o fascismo e o nazismo.
Dentre as principais características do fascismo e nazismo, nós temos o nacionalismo, o anticomunismo, o militarismo, o autoritarismo e o totalitarismo. Até a próxima aula! Olá, colega professor. Tudo bom? A dica de hoje é bem simples. Vamos fazer um exercício a respeito do momento nazifascista. Que tal nós compararmos ditaduras atuais com ditaduras do nazismo e do fascismo? Reúna a turma em grupo e faça isso. Vamos compará-las. Tá legal? Por hoje é só. Tchau.